Olá, meus queridos e nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de conhecimento, aprendizado, sabedoria e, por que não, de humor, não é mesmo? Nós tiramos barato, damos risada, nos divertimos, porque as perguntas, elas sempre são divertidas. Lembrando, a gente não tem o intuito aqui de menosprezar ninguém, tá? Nosso intuito aqui, é claro, para desmistificar o mundo espiritual por meio de respostas. Tem algumas perguntas que realmente são complicadas, porque lidam com aspectos de conceitos errados estabelecidos pelas pessoas, crenças erradas, a forma errada como as pessoas foram educadas e o direito da dúvida, que muitas crenças não nos deixam ter. E nós aqui vamos esclarecer isso de uma maneira curta e grossa. Exatamente isso, Spook. É nóis, que heróis. Boa, vamos lá. Separei aqui as perguntas. Tem coisa pra dedéu, mas vamos lá, né? Sr. Stacker. Mr. Stacker. Eu não sei o que é um Stacker, mas beleza. Boa tarde, família Spook House Assombrados. Meu nome é Eric. Eric. Tenho uma dúvida sobre o tratamento espiritual. Se um obsessor danificar a mente de uma pessoa. Isso é, deixando-a louca, fazendo a limpeza espiritual de retirada desse obsessor, o quadro de loucura dela reverteria ou necessita de outro tratamento específico para isso? Eric, vamos lá. Eric Cucho. Deixa eu explicar para vocês, primeiro, a pergunta dele, porque advém de alguns vídeos meus, tá? Vamos entender uma coisa. O mundo espiritual, ele é um reflexo do que nós temos no mundo físico. Ao longo de muitos anos, eras, né? O mundo espiritual, ele vai sendo formado, sendo composto, sendo elaborado por, obviamente, criaturas, seres, formas de pensamento, entidades, tudo que advém do mundo físico. Nós somos um grande reator de energia. Vamos voltar à Matrix, não é mesmo? O reator de energia, porque nós geramos pensamentos constantes e geralmente pensamentos que não são bons. Nós vibramos atitudes, comportamentos que às vezes não são bons. E temos os nossos problemas advindos de tudo isso. Muito bem. Os pelos da Lilo na minha boca. Lilo. Tudo aquilo que a gente faz no mundo físico reflete no mundo espiritual. É um espelho. Com o passar dos anos, o mundo espiritual, ele vai sendo moldado de acordo com as novas vibrações que nós vamos tendo. O mundo, ele foi se tornando muito individualista, muito capitalista, muito cheio de atrocidades, chacinas, mortes, eventos cruéis. Muitos grupos tentaram mudar isso. Grupos de programas da ONU, programas de comportamento, atitudes que foram surgindo, até mesmo a exposição do budismo como uma forma de proliferar algo mais nobre ao ser humano, criando focos que pudessem anular tais comportamentos. Mas hoje é quase impossível isso. O ser humano, ele está cada vez mais se voltando ao eu quero, eu me interesso, eu preciso, eu possuo, e não está buscando dar às pessoas, somente quer receber. É complicado isso? Mas é uma realidade. Com isso, certas criaturas vão se originando dentro do mundo espiritual. Como é que elas se originam, tio Spook? Saem de dentro da terra, já sei. Não, aparecem voando. Não, vêm do mar, tipo Godzilla. Não. Elas se originam a partir da nossa morte. Tio Spook, não. É tão legal imaginar o Godzilla vindo e destruindo o planeta. Eu também acho, mas não é assim que funciona. Então vamos lá. Nós temos atitudes erradas perante a toda essa situação que eu coloquei. Então nós somos gananciosos porque nós precisamos de dinheiro. Só que as pessoas não buscam só o dinheiro. Querem dinheiro, querem status, querem poder, querem sempre um alicerce, querem títulos, porque muitas pessoas querem ser chamadas de mestres, ser colocados em títulos. Ok?
E isso, quando uma pessoa morre e ela possui essas características, ela vai se transformar num obsessor dentro do mundo espiritual extremamente poderoso. Porque esse tipo de ser é capaz de danificar realmente a vida de uma pessoa. Esses seres, eles podem se conectar tanto à mente de um indivíduo ou causando um choque elétrico dentro do seu corpo físico. Então é aquela coisa de um cara ter uns ataques nervosos, explodir de raiva, do nada ele tem essas reações. Porque quando esses seres se aproximam, eles geram um efeito físico muito forte no indivíduo. E quando se conectam então aos pontos de energia, eles causam um estardalhaço na vida, eles conseguem acabar com a vida de uma pessoa. Tá? Mas nada mais, nada menos são pessoas que existiram. Isso é real. Muito bem. Quando você me coloca a questão do quadro de loucura, existem sim obsessores mentais, que são criaturas que advêm do nosso mundo físico, como um reflexo do nosso mundo físico, como seres ou formas de pensamento, ou obsessores reais. Essas formas de pensamento, obviamente, são originadas de mentes conturbadas, de pessoas com problemas sérios, pessoas que têm um complexo muito grande sobre si, e vai criando um distúrbio mental tão forte que essa criaturinha, que vira uma forma de pensamento, consegue facilmente se alojar em qualquer ambiente e na hora que você se aproxima dela, você pode sim ter problemas sérios mentais. Lembrando, problemas mentais são problemas de sistema nervoso, porque o sistema nervoso está aqui dentro. Problemas seríssimos de dores de cabeça constantes já é um começo de certas manifestações, mas lembrando, existem doenças físicas, doenças emocionais, doenças mentais e aí sim doenças causadas por seres do mundo espiritual. Nós não colocamos como 100% uma doença ela é espiritual. Não. Existem outros fatores que levam uma pessoa a ficar doente. Então, considerando a anulação de todos esses problemas, olhando somente sobre a ótica espiritual, então existem esses seres que podem sim causar essas enfermidades. Ok? É importante isso. Então, existem esses seres que podem levar, sim. O tratamento que eu faço, ele visa a retirada desses seres? Claro, visa. O tratamento que nós fazemos aqui, ele é um tratamento que advém do Oriente. Ele advém da China, da Índia, das Filipinas, até mesmo do Tibete, quando eu utilizo ferramentas do budismo tibetano como uma possibilidade ali para potencializar a cura. Então, seja o sino, o vajra, a purba ou outros acessórios que eu já apresentei nos objetos sagrados. Eles potencializam a técnica, mas tem que saber utilizar, tá? Então, quando eu faço isso, eu faço como se fosse um efeito cirúrgico. Então, eu abro os pontos de energia, eu expurgo completamente os laços dessas criaturas dentro do cérebro de uma pessoa ou em outras partes do corpo. Eu refaço a composição dos pontos de energia e eu coloco energias que são factíveis e compatíveis à pessoa para que ela possa realmente ter a vida saudável. E isso aconteceu de diversas maneiras, diversas. Eu já tive muitos pacientes com problemas sérios neurológicos sendo causados por um desequilíbrio energético vindo do mundo espiritual. Claro, um médico nunca saberia isso, ele sempre me questionaria falando, cara, o que você fez não existe. Não existe aos seus olhos, mas na medicina oriental isso é absolutamente factível. Então, existe uma possibilidade sim de realizar esse tipo de processo e é fácil. Não é difícil, tá? Então é isso. Tiago de Marco Milani, groselha vitaminada. Yahoo! Olá, Rodrigo, Dani, tudo bem com vocês? Rodrigo é um dos seus vídeos mais antigos. Ali, creio que não respondendo aos inscritos. Você mencionou uma prática técnica que ajudou a conquistar um emprego e que recebeu algumas propostas, mesmo após ter conseguido um emprego melhor do que o primeiro que havia aparecido e aceitado, tendo que desligar e desfazer tal prática e técnica para evitar ficar pulando de emprego em emprego. Você disse que também que não ensinaria essa prática técnica para nós, mas você poderia, através de seus conhecimentos e técnicas, aplicar em outra pessoa para que ela possa conseguir e depois que ela conseguir, pará-la. Como fez em ti? Sim. Tem outra pergunta dele, mas eu já vou responder. É o seguinte, essa técnica não existe.
essa técnica foi criada por mim. E eu não posso ensinar porque os fundamentos dessa técnica não são meus. É o seguinte, eu aprendi muita coisa de vinda do budismo, aprendi muita coisa vindo do hinduísmo, aprendi muita coisa vindo das Filipinas, vindo da Índia, da China, e eu juntei tudo isso, falei, o que realmente presta dentro disso? O que é aplicável dentro das necessidades do Ocidente? E eu comecei a separar as ferramentas, o conhecimento, juntei e falei, vou testar. E comecei a aplicar nas pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu utilizei a técnica da prosperidade, é uma técnica que eu utilizo para prosperidade numa pessoa, foi o marido de uma instrutora que eu tive, da Austrália. Eu acho que eu já comentei isso, o nome dele é Graham. O Graham, ele estava desempregado, ele tinha vindo da Austrália e precisava urgente de um emprego, porque ele tinha um filho, precisava de sustento e tudo mais. E aí me chamaram, falaram, cara, você pode fazer alguma coisa? Eu confio em você, eu sei que você é bom nisso. Falei, cara, eu posso, eu tenho uma técnica que eu desenvolvi para esse tipo de coisa. A técnica é minha, mas com princípios de outras técnicas, que foram pagas por mim. Tá bom, eu fui e fiz a aplicação dessa técnica. O Graham, ele se sentiu mal, ele se sentiu meio tonto na hora. A instrutora que estava comigo olhou e falou, cara, você matou meu marido. Eu falei, não, vai com calma. Evita tomar banho durante um dia, deixa essa energia fixar e depois vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Isso acho que foi num sábado, tá? Na segunda-feira eu fui trabalhar e aí meu telefone começou a tocar sem parar, um número que eu não sabia o que era, e eu desliguei e falei, meu, o que tá me ligando, enchendo, cara? Eu tô no meio do trabalho e não posso atender. Cheguei em casa, eu atendi. Era essa minha instrutora. E ela falando, cara, meu marido tá louco pra falar com você. Eu falei, o que aconteceu? Matei o cara, tá no hospital? Ele falou, não, ele conseguiu um emprego. Em 2 dias, cara. Eu falei, tá, mas e daí? Você não tá entendendo? É um emprego de diretoria. Ele é diretor, foi direto pra diretoria. E eu ganhei um jantar. Ela pagou a sessão de tratamento e pagou um jantar pra mim. Tá? Essa técnica é muito forte. Ela não é uma técnica muito fácil de se lidar. A energia empregada é uma energia muito forte. Como eu falei, o Graham teve uma certa... passou um pouquinho mal. E a responsabilidade de quem usa é enorme. Então, assim, quem usa essa energia... Eu utilizo essa energia, eu tenho o controle sobre ela, a dosagem certa, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para quem eu estou dando os comandos, porque não é só chegar lá e fazer um ziriguidum, como a maioria faz. Não. Você tem comandos, você tem ordens, você tem energias específicas. É como se fosse realmente uma magia que você faz, porque você utiliza vários elementos. E quando você utiliza esses elementos, você consegue destravar a pessoa. Então isso acontece. Muitas pessoas, só que assim, a gente não cobra os depoimentos, a gente pede para que as pessoas façam os depoimentos no canal, mas são poucas pessoas que realmente fazem os vídeos. Muitas pessoas conseguiram emprego. Muitas. É assim, é unânime. É algo surreal. As pessoas falam, cara, tô trocando de emprego, tô conseguindo, minha vida destravou. Uma empresa de 5 anos atrás me ligou perguntando se eu queria voltar com um salário dobro. Quer dizer, as coisas acontecem porque você destrava vários pontos de energia que estão travando a vida financeira de uma pessoa e você faz com que esse gatilho se acione. Eu me senti mal porque quando eu fiz foi numa situação muito estranha em mim. Eu fui convidado a trabalhar numa empresa americana num processo de IPO das ações. Então eu estava fazendo todo o processo de levantamento de informações junto com a NYSE, que é a New York Stock Exchange nos Estados Unidos, que é a bolsa deles, a Nasdaq, e a gente estava compilando informações da empresa, trabalhando com financeiro, com contabilidade, para poder fazer o IPO, que seria a oferta pública inicial das ações dessa empresa nos Estados Unidos. Ficou um projeto de 9 meses, só que infelizmente, essa empresa, a gente acabou percebendo que tinha caixa 2. E a auditoria pegou, eu era só um funcionário, não tinha nada a ver. E aí, quando pegou esse caixa 2, muita gente acabou indo para a rua. E como o meu projeto era terceirizado, eu acabei sendo demitido. Cheguei em casa enfurecido, chutando as coisas, puto da vida, falando, meu, como é que posso perder esse emprego? Sem brincadeira, eu vou contar a verdade. Isso aqui aconteceu de verdade, tá? Na hora que eu entrei em casa,
a minha sala era um quadrado, tá? Eu tinha 2 salas dentro de um quadrado. Um pequeno corredorzinho que dava de frente para o meu quarto de dormir e à esquerda era o meu quarto de meditar. Vocês vão ver isso no vídeo, O Fantasma em Minha Casa, que foi gravado tudo no meu apartamento quando eu estava morando sozinho e solteiro, né? Na hora que eu entrei, imediatamente saiu uma figura de dentro do quarto. Olhou para minha cara, eu nem sabia quem era, nem sabia. Olhou para minha cara, falou: para, fica quieto, faça o teu tratamento em você. Pô, mas eu perdi o emprego, eu tô bravo, eu quero quebrar as coisas. Não, 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 para com isso, vai fazer. Eu quero quebrar algo. Não, deixa eu quebrar algo. Não. Cara, rapidão, não. E comecei a fazer em mim o tratamento. Então, eu aplicava todos os dias em mim. Sem brincadeira, sem brincadeira. Em uma semana eu recebi uma ligação de uma entrevista de emprego. Em uma semana. Tá bom. Fiz a entrevista. Passei na entrevista. A pessoa falou: olha, eu quero te contratar, mas vai ser daqui a um mês. Então, fica novembro em casa, dezembro você começa. Tá bom. E não parei de fazer o tratamento em mim. Entrei na empresa, era uma empresa familiar, pequena, com pouquíssimos funcionários, e eu ia trabalhar como um analista financeiro de investimentos ligados ao mercado de capitais. Beleza. Comecei a trabalhar, deu 2 semanas, uma empresa me ligou. Uma empresa de crédito gigantesca, com mais de 100 anos de experiência. Rodrigo, vem pra cá, quero falar com você. Falei, tá bom. Ficava na Avenida Paulista e perto de onde eu trabalhava. Então eu fui no final do dia, conversei com eles. E o cara era meio bruto, o cara era meio agressivo com as palavras. Eu só dando risada, falando, não, tudo bem, cara, o que você quer que eu faça? Ah, não, quero que você faça uma prova, você vai ser entrevistado e tudo mais. Aí eu fui entrevistado, fiz a prova, foram 3 entrevistas pesadas, fiz uma prova, passei nas provas. E aí o cara falou, ó, o salário vai ser de tanto. Eu, caracoles, sério? Tudo isso? Mas aqui você vai ter estresse, vai ter problemas sérios, você vai ter competição, as pessoas aqui são agressivas, você está preparado? Eu falei, pô, eu estou numa empresa familiar, que eu tenho um livre-arbítrio tranquilo lá dentro, eu posso trabalhar escutando música, posso trabalhar de uma maneira tranquila, posso trabalhar de casa, do que ficar aqui no escritório me matando por causa de dinheiro. Eu falei, não, cara, eu vou ficar na empresa familiar. Por mais que eu não tenha tanto dinheiro assim, mas eu tenho respeito, eu tenho mais educação, eu tenho momentos de lazer, de risada, se tiver algum problema eu posso sair e tudo mais. E aí eu fiquei na empresa familiar. Quando eu decidi ir para a empresa familiar, outras empresas estavam entrando em contato, perguntando se eu queria fazer entrevistas. E aí eu tive que cessar essa energia para que eu ficasse somente com essa empresa familiar. A gente tem que ter um bom senso na vida. E assim, como me deram uma chance, eu falei, bom, eu vou seguir em frente. Eu fiquei trabalhando acho que 3, 4 anos na empresa familiar, depois eu caí fora por outros motivos, tá? Mas eu depois acabei conseguindo outro emprego, fiquei mais 2 anos numa outra empresa, quer dizer, é sempre idas e vindas, né? Vou para o mercado financeiro, volto para trabalhar com espiritualidade. Volto para o mercado financeiro, volto para a espiritualidade. É assim, tá? Mas vamos lá. Sobre a segunda pergunta do Sr. Milani. Yahoo! Outra pergunta. Seguindo o raciocínio da aplicação dos seus conhecimentos e técnicas, no seu vídeo sobre espiritualidade e hipnose, bem dormido, bem dormido, bem dormido, com o Pyong Lee e Damiani, você valida as reações do campo de energia e os pontos dele. Assim como a Dani Taranha e o Lucas Agnelli, quando ele conseguiu liberar nela um pouco da visão que você tem do mundo espiritual, ficando na barreira de cores, antes de ver, de fato, as criaturas. Nesse caso, você conseguiria potencializar ou retirar algo que temos, física ou mentalmente? Não. Por exemplo, você poderia potencializar algum ponto que envolva a memória para relembrar com mais facilidade, ou mesmo inibir casos de ansiedade, ou isso tudo é possível através de além dos tratamentos convencionais de hipnose. Então, peraí. Todos os tratamentos que eu faço, eles têm respaldo físico, emocional e mental. Se uma pessoa carrega traumas, eu tiro os traumas facilmente da raiz do seu problema. Então, como assim? Eu quero comer uma bala. Eu vou lá e consigo tirar a vontade de você comer a bala. Aí você não sabe o gosto da bala, aí você fala,
Como é que eu posso ter vontade de comer algo que eu não sei o gosto? Porque não me dá prazer. Para você ter a vontade de comer algo, você lembra o gosto de algo que vai lhe dar aquele prazer e a vontade de saciar a sua fome por meio daquela lembrança. Se eu tiro isso de você, você perde a referência. É que nem fumar. Eu tiro a sua vontade de fumar por meio da referência do cigarro. Sobre a questão de hipnose, eu não posso responder porque eu não manjo de hipnose. Por isso que o Lucas estava lá. O Lucas hipnotizou a Dani Taranha com o intuito de ver se realmente a Dani teria a capacidade, por meio da hipnose, de começar um processo de imersão no mundo espiritual. Na hora que ele dá o comando para a Dani Taranha começar a entrar no mundo espiritual, eu estou lá só para verificar o que ela está vendo. Eu não tive nenhuma influência sobre esse movimento, eu só estava observando. Então a Dani Taranha começou a ver certas coisas porque o Lucas começou a destravar alguma energia nela. Agora, eu não posso afirmar que a hipnose seria capaz de fazer algo para a pessoa entrar no mundo espiritual. Para você entrar no mundo espiritual, é um conjunto de pontos de energia que tornam-se flexíveis dentro da comunicação dos reinos. Então, o reino físico com o reino espiritual, ok? Isso existe no xamanismo, por exemplo. Ele consegue arbitrar muito fácil entre esses dois reinos, o reino da matéria e o reino espiritual. Então, na hora que você começa a fazer o processo de imersão e começar a ver as coisas do mundo espiritual, são os seus pontos que estão trabalhando. Na hora que você para, o seu ponto fecha. Provavelmente, numa hipnose, fechar o ponto seria quase impossível, porque a pessoa não tem consciência, nem o controle de algo que ela deveria saber. Ou seja, ela foi induzida a pular do abismo, mas ela não sabe como subir mais. Você entende? Eu não posso justificar ou mesmo achar que, dentro desse princípio, o que a gente fez foi uma tentativa de começar, dentro de uma pontinha de um iceberg, por meio da hipnose, ver se a Dani Taranha conseguiria despertar a consciência da espiritualidade. E mesmo assim, o que ela viu foi tipo, ela ficou presa dentro de um, que seria um umbral, tá? Então ela ficou vendo umas cores, ela ficou vendo umas coisas que ela deveria ter entrado direto. Não, ela ficou parada. É como se ela tivesse dado o primeiro passo e voltou. Isso não é saudável. O que a gente fez foi uma coisa arriscada, mas nós sabíamos do risco, tá? Agradeço imensamente a vossa atenção e caso essas dúvidas tenham sido respondidas, peço desculpas e também me indique o vídeo da playlist onde eu posso encontrar a resposta. PS, muito legal e educativa entrevista para o Mundo Freak, Andrei. Fiquei mais fã ainda, principalmente da Dani, porque sobre o pensamento de comida, a galinhada e o ensinamento sobre ceifar vidas, conto da vaca e os peixes. Tenham sempre um excelente dia, todos os dias. Atenciosamente, Thiago Milani. Yahoo! A entrevista ficou bem legal. Não conhecíamos o Andrei a gente conheceu numa festa da Rádio 89, dentro do Escape Time. E aí a gente conversou com o Andrei fez a proposta para a gente gravar junto, e eu achei muito legal a ideia do podcast dele, e assim, a gente está sempre aberto para o Andrei, se ele quiser gravar com a gente quando ele quiser, tá? Já falei para o Andrei, vem para cá, vamos fazer um testando demo junto, vamos fazer um Ouija, ó os pelos da Lilo voando. Vamos fazer alguma coisa legal, tá? Então assim, o Andrei tornou-se uma pessoa muito legal, a gente gostou bastante, e portas abertas para ele quando ele quiser. Leandro Santos, de novo, Leandro. E aí, tio Spook, boa tarde. Queria saber se meditar com a barriga cheia é ruim, atrapalha o fluxo de energia. Gostaria muito de saber. No caso, teríamos que esperar alguns minutinhos antes de meditar, no caso, se você acabou de comer. Leandro, não se medita de barriga cheia, tá? Porque o fluxo de energia que é gerado atrapalha completamente todo o processo. Então você está lá meditando, a barriga absolutamente cheia, não é mesmo? E você pode dormir, muito factível, tá? Depois do almoço, a maioria que come pesado, né? Bota uns 400 quilos de comida no prato, o cara vai dormir. No primeiro nananenê ali, ele vai embora, tá? Isso é ruim, porque atrapalha a sua concentração. Você tem que estar em estado de vigília, estado alerta durante o processo meditativo. Outra, o fluxo de energia ele não circula. Por quê? Porque a energia vai estar direcionada à sua barriga fazendo o processo de digestão. Então, o fluxo vai ser interrompido, você não vai conseguir. O terceiro ponto, dores. Você vai sentir muitas dores nas costas. Você vai ter, provavelmente,
problemas de constipação intestinal, né? Você vai travar o seu cocô. Por quê? Porque a energia, ela vai estar lá, tipo, o que eu estou fazendo? Se a pessoa está me tirando, porque ele precisa do fluxo de energia sobre o corpo e eu tenho que estar trabalhando na digestão, vai gerar um problema seríssimo digestivo. Então você vai ter dores na coluna sérias e você vai ter problemas sérios para evacuar, tá? Pode levar até dias travando você. Eu falo porque eu tive todos esses problemas, ok? Então todo o processo de digestão tem que ser reservado. Comeu, espera 1, 2 horas e vai meditar, que é o processo de digestão completo, tá? Eu gosto de meditar em jejum, então eu acordo, já vou meditar, tá? Acordo, faço xixi e tudo mais, escovo o dente, claro, né? Todo o processo, não saio correndo desesperado para o quarto de meditação, mas acordo, lavo o rosto, dou uma meia horinha, vou lá, medito, fico 2h30, 3 horas no quarto de meditação, saio e como algo. Só assim. As meditações que eu faço à noite, por exemplo, também. Então eu como algo, dou 1 hora, 2 horas e aí sim eu vou fazer os processos meditativos. Eu não forço uma situação contra o corpo e eu recomendo que não façam também. Vamos lá. Matheus Cruz. Olá, Rodrigo. Admiro muito aí você e seu canal e virei vegetariano esse ano por motivos espirituais. Gostei muito do seu vídeo, mas tenho uma dúvida aí. A pessoa ao comer carne, além de adquirir a energia negativa da matéria que está ingerindo, também adquiriu karma por aquela vida que foi ceifada? Se sim, esse karma é tão pesado quanto da pessoa que fez a ação de matar aquele ser? Se você utilizar o conceito budista, Matheus, sim, você adquiriu o karma realmente, não somente da morte daquele animal, mas também todo o karma gerado por essa ação ruim que você faz. É complicado, sabe, Matheus? A gente vive num mundo que foi estipulado desde criança um processo chamado cadeia alimentar. Então você tem todo o processo de uma cadeia alimentar onde o ser humano está no topo dessa cadeia e dá o direito dele comer o que ele quiser, na hora que ele quiser, come tudo. Come tudo. Árvore, coco, tô comendo. Come bicho, tô comendo. Essa pedra, tô roendo. O ser humano come tudo que aparece pela frente. Ok. Quando vem a questão do animal, o ser humano não quer saber de nada. Ele vê o animal como um pedaço de proteína. Principalmente os bodybuilders, não é mesmo? Os bodybuilders adoram olhar aquela vaca e falar: isso aí vai me levar a 2, 3 quilos ali, ó, só de massa magra. E não quer saber se o animal ele tem o direito de viver assim como você também tem. Ele vai e consome aquela carne. É ruim por uma ótica de que você está matando um ser vivo que tem o mesmo direito de sobreviver, tem o mesmo direito kármico de você. Porque ele também está passando por um processo. Ele está passando por um processo do mesmo direito de crescer, nasceu, viveu, morreu, mas ele também tem o direito de existir. E você, pelo prazer de degustar daquela carne, pelo prazer de consumir aquela carne, você está tirando o direito daquele animal de viver. Pensa o contrário. Pensa que se existisse, sei lá, ogros ou trolls sobre a cadeia alimentar. O bicho olha para você e vai falar: comida, e vai pegar o ser humano. O que você vai fazer? Ou você vai lutar pela sua vida, matando esses ogros e trolls, ou você vai tentar impor algumas regras e condições dizendo: cara, você não pode comer a gente. Porque nós somos seres vivos. Se o animal falasse, o animal ia falar: cara, tira o olho de mim, cara, esse lombo aqui é meu, não é teu. Então se coloca na questão do animal. O animal não vai te passar aquela palavra dizendo: oh, não me come não, cara. Pô, pelo amor de Deus, eu tenho filhos, ó meus bezerrinhos. Mas você não quer saber, você come. Nós somos predadores naturais, não tem como. Eu não como carne há muito tempo, há mais de 20 anos, eu não sei o gosto da carne, tá? E eu acho que o ser humano deveria buscar formas alternativas de alimento para suprir as suas necessidades. E nós temos. Nós temos as proteínas sintéticas, nós temos as vitaminas, nós temos muitos alimentos. Então, quer dizer, se você consegue suprir a sua necessidade de vitamina e de proteína por meio sintético, o que sobra é o prazer de degustar de uma maneira mais animalesca. E isso é ruim. Significa que você tem prazer em morder um animal. Você tem prazer em destruir aquele animal. Você não tem pudor nenhum sobre aquilo. Então já vira um estado animalesco mesmo.
Então o ser humano torna-se um animal dentro do seu prazer de comer e não racional de o que deveria comer para beneficiar o seu organismo e não danificar o seu organismo. Você absorve realmente toda a energia negativa, não só da matéria, mas sua. Você gera essa energia negativa pela sua atitude ruim, pela ação ruim. Você se torna um animal. Você deixa de ser um ser racional para ser só um animal consumidor de carne. Tá? Então você adquire completamente o karma por essa ação. Sinto muito. Vamos lá. Lúcio Mascarenhas Ferraz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, vi nos vídeos que os obsessores e outras criaturas aí inevitavelmente podem se conectar às pessoas através de seus corpos ou campos de energia, independente do lugar que elas frequentem. Então quer dizer que quem não tem esse conhecimento para procurar tratamento desligando-se desses obsessores, ficará com eles conectados o resto da sua vida? Um abraço, Lúcio Mascarenhas Ferraz. Lúcio, vamos lá. É uma pergunta interessante que muitas pessoas nos bosques dos canal aqui chegam e me perguntam. Pô, como é que eu tiro essa coisa de mim? Cara, primeira coisa, entenda como é que ela se conectou a você, né? As pessoas são hilárias. O ser humano, ele nasce, ele olha para tudo e fala, cara, eu vou comemorar. Traz birita, vodka, cerveja, uísque. Traz cigarro, vou fumar. Vai fumar. Traz aí as mulheres e vai lá curtir as mulheres. Ou a mulherada que vai curtir os homens, né? Vamos nas noitadas. Vai na noitada, chega nos clubes, vai lá, né, nos barzinhos, nas boates. E vai lá, vou me acabar, e acorda todo vomitado e tudo mais. Aí depois, como é que eu tiro o obsessor de mim? Amigão, como diria, né, o ratinho, e se foteu, e se foteu, e se foteu demais nessa hora. Então eu acho que é engraçado. Se a gente parte de um princípio de que o universo ele é ação e reação, você não tem o direito de reclamar. Assume, abraça, o obsessor é seu, cara. É seu, entendeu? Aí depois está tudo funhanhado, nenhum médico consegue curar, nenhum médico consegue tirar a meleca, vai descobrir que realmente está com ataque espiritual, vai no centro espírita, o centro espírita não consegue ajudar, porque já é um nível crítico do negócio, aí depois não quer pagar para tirar as melecas. Então assim, é tudo um processo de causa e efeito, cara. Infelizmente eu coloquei um cenário agressivo, mas existem situações também, por exemplo, que os pais são agressivos, violentos, pessoas irritadas, pessoas que têm seus vícios, passam os obsessores para os filhos. Tem milhões de aspectos, é como se fosse uma proliferação de uma doença no mundo espiritual. E como é que você se trata? Cara, primeira coisa, você tem que ter bons modos na vida. Você tem que zelar por você, zelar pelo seu corpo. O corpo foi lhe dado como se fosse um invólucro que você está aqui, né, passando um tempo. Ou seja, você vai viver 100 anos. O corpo ele é um receptáculo que vai conduzir a sua alma ao longo de 6 anos de existência no planeta Terra. Você tem que respeitar e zelar pelo seu corpo, porque é ele que vai te conduzir. Caso contrário, o seu corpo vai adoecer muito rápido, você vai ter doenças, você vai morrer muito mais rápido que os outros. Então você tem que ter bom senso, Lúcio. Outra, eu sinto muito. Se você teve uma vida tão desregrada, ou agiu errado, ou teve pessoas ao seu lado que realmente tinham posturas erradas, você tem criaturas do mundo espiritual junto a você. E vai ter que passar por um processo de desconectar. Sozinho vocês não conseguem. Por quê? De novo, para vocês trabalharem essa energia, você tem que ser clarividente, porque você tem que saber aonde ele está conectado, quem ele é, como ele é, qual a natureza desse ser. Já complicou. Segundo, você tem que conhecer técnicas capazes e hábeis para você poder retirar e expurgar essas energias. Ou seja, 20 anos de estudo no mínimo sobre espiritualidade. Ferrou. Não adianta você ajoelhar e pedir para Deus, Deus, pelo amor de Deus, tira isso. Deus vai falar, cara, acha alguém por aí. Ó, tem o Rodrigo lá, tem outra pessoa ali que pode te ajudar, porque, sinto muito, cara, você nunca teve fé, agora você tá vindo para pedir ajuda? Eu não vou te dar isso, cara, sinto muito.
Agora você olha para mim. Quando você estava na balada, você não estava olhando para mim, dizendo, né? Porra, Deus, olha que coisa legal, meu. Pô, valeu. Não, né? Na balada tu estava olhando para baixo e dizendo, vem capeta, vem em mim, vem em mim. E agora fica, né? Ai, meu Deus. Nessa hora todo mundo é religioso. Então, sinto muito, cara. Lúcio, assim, na vida nós precisamos ter um contador, um médico, um economista, um excelente mecânico e, infelizmente, um excelente terapeuta capaz de auxiliá-lo dentro do processo de limpeza dessas energias. É isso. Mais agregados à nossa vida, Lúcio. Né? Vamos lá. Moniz Belíssimo. Olá. Não sei se tem algum vídeo seu sobre, mas gostaria de saber como é o tratamento que você faz. Eu sou do interior de São Paulo e gostaria de saber. Obrigada desde já. Então, Moniz, como eu estava falando para o queridíssimo Lúcio, eu tenho cerca de 25 anos de estudo de religião, tá? Desde pequeno eu questionei as religiões e comecei a buscar respostas do que é Deus. Onde está Deus? Por que eu tenho que ir para uma igreja católica aos 10 anos, 12 anos de idade, sendo que eu nem sei o que é aquilo? Então, eu preciso encontrar uma resposta sobre onde está realmente Deus e onde eu posso me encontrar dentro de todas as crenças. Então, eu comecei a minha jornada. Os tratamentos que eu faço, eles vêm advindo de um conhecimento ao longo de 25 anos de diversas crenças, de diversas possibilidades que eu me dei de dizer, olha, a gente tem o espiritismo, não gostei. Nós temos a Umbanda, tá, não gostei. Nós temos o judaísmo, nós temos o catolicismo, nós temos a Ordem Rosa Cruz, o martinismo, nós temos sociedades esotéricas, nós temos terapias alternativas, e eu fui atrás, o budismo tibetano, e eu fui atrás. Então o que eu faço para as pessoas, tudo aquilo que eu adquiri e coloquei numa balança dizendo o que eu posso utilizar para tratar uma enfermidade, eu utilizo. O legal da diversidade é que eu posso trabalhar desde um espírita kardecista e ver as entidades que estão com ele, um bandista e saber que o que está atrás dele não é demônio, e sim são figuras da Umbanda, tratar um judeu, tratar um católico, tratar um evangélico, tratar qualquer pessoa, porque eu conheço a energia, eu conheço a crença, eu conheço o que está atrás se manifestando. Então torna-se hábil a habilidade de. A questão é o seguinte, Moniz, nós temos doenças que advêm de problemas físicos, nós temos doenças que advêm de problemas emocionais, mentais, e aí começa a entrar num universo espiritual. Tratar doenças físicas como diabetes, leucemia, problemas respiratórios, tumores, isso, o que eu faço é um esplendor. Problemas nas costas, então, muitas pessoas que ficaram anos fazendo tratamento médico, acompanhando e tudo mais, não conseguiu sarar. Em uma sessão, acabou a dor. Isso é um milagre? Não é um milagre. Isso são técnicas que vêm do Oriente, são técnicas que eu compilei, juntei e fui realmente criando possibilidades por meio dessas técnicas para poder atender as pessoas. Muito bem. Então eu consigo atender qualquer tipo de doença, doenças emocionais, traumas emocionais, seus vícios, tudo isso é retirado. Pessoas com depressão, é muito rápido a sessão de depressão, é muito rápido, porque você tira a referência da depressão da pessoa. Problemas mentais, como sistemas nervosos, problemas no cérebro, tumores no cérebro, tudo isso é fácil. Por quê? Porque nós estamos partindo de um princípio de que se existe uma doença, algo alimenta essa doença. Se eu acho a fonte que alimenta essa doença, eu anulo completamente a possibilidade dessa doença se estender. Então eu tiro a resistência dessa doença e o corpo expele ela dizendo, acabou amigão, cai fora, não preciso mais dessa doença. É um simples processo que acontece no Oriente. E no Oriente eles utilizam ferramentas para isso, não obviamente bisturis e tudo mais, mas são ferramentas que potencializam esse princípio de cura, utilizando energias, utilizando técnicas que realmente funcionam. Então eu fui realmente colocando numa balança, disse isso aqui para mim é útil, o que não é útil cai fora, dentro disso eu consigo trabalhar todo tipo de indivíduo.
Ponto. Então o que eu falo para você e falo para todos, busquem fazer realmente o tratamento. A gente cobra super barato, é muito, muito barato para que vocês consigam vivenciar o processo da eliminação dessas energias, da retirada dessas energias sobre vocês. Eu falo, façam, porque vale a pena. Até mesmo da casa. A nossa casa é o nosso templo sagrado. Se você traz pessoas estranhas para dentro da sua casa, muitas energias estranhas podem começar a circular. Então é legal sempre purificar a casa uma vez por mês, dar aquela porrada de energia, limpar tudo e você fala, cara, agora sim essa é a minha casa. Porque só fica a sua energia, mais de ninguém. Então é importante as pessoas fazerem, tá? Eu faço aqui na minha casa, eu faço em mim, faço na Dani, faço até na Lilo, que é meu cachorrinho, tá? E funciona monstruosamente. Senão eu não trabalharia com isso. Voltaria para o mercado financeiro, que é onde eu cresci, entendeu? Vamos lá. Luan Giovanni. Fala, tios Brooks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava vendo algumas informações sobre Jesus Cristo e vi o tal do Santo Sudário. Eu gostaria de saber se você tem informação, se ele é real e legítimo. E outra pergunta. Por que será que não temos registros do corpo de Jesus Cristo sendo encontrado em algum lugar? Meu Deus, cadê esse cara? Acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Obrigado pela oportunidade e pelos ensinamentos diários. Seu canal tem mudado minha vida. Luan, eu assisto algumas coisas do History Channel e do Discovery Channel. No History Channel tem um programa sobre o Santo Sudário. O Santo Sudário, que todo mundo conhece, que foi um manto que cobriu Jesus Cristo na hora da sua morte, ele não é real. Eles fizeram exames por meio de isótopos radioativos que pudessem chegar a uma data precisa realmente daquelas manchas que apareceram no Santo Sudário. E a data não bate com a data de Jesus Cristo, bate com a data de um outro período. Então ele chega na fisionomia, no conceito e tudo mais, de que aquela pessoa que foi coberta pelo Santo Sudário não é Jesus, é um cavaleiro templário. Tá? Assista os programas do History Channel, porque eles fazem essa análise científica por meio de um teco que acontece. Tiraram uma parte do tecido e fizeram essa análise. A igreja não disponibilizou o tecido, claro que não, né? Claro que não. A igreja deixou tirar um tequinho. Dentro desse tequinho, eles fizeram um exame e comprovaram que não é o tecido que cobriu Jesus Cristo. Por que não acham o corpo de Jesus? Porque provavelmente ele foi enterrado em um lugar comum, numa vala comum, como uma pessoa comum. Ele não foi enterrado num templo, num santuário, Bem-vindo ao santuário Jesus Cristo. Não foi, tá? Ele provavelmente foi enterrado numa vala comum, tendo visto as perseguições que eles passaram, perseguição do povo judeu, as atrocidades e tudo mais. Jesus, ele deve ter fugido e morreu. Lembrando, existem instituições religiosas que acreditam que Jesus não foi crucificado. E outras instituições acreditam que Jesus foi crucificado. Ok? Então, dentro do princípio de que Jesus foi crucificado, o corpo foi enterrado numa vala normal. Tá? Dentro do princípio que ele não foi crucificado e que realmente naquela época, na Páscoa, não poderiam ser crucificados ninguém, ele fugiu. E ele fugiu, ele morreu como um ser humano normal, escrevendo todos os apócrifos, deixando bem claro toda a história dele, e ele morre como uma pessoa normal. Tá bom? Então, assim, infelizmente, essa é a história. Foram as referências que eu tive acompanhando, vendo os documentários, entendendo um pouco mais sobre a história de Jesus. Tem muitos documentários interessantes, tem documentários que deixam os católicos em polvorosa, deixam os cristãos mais preocupados ainda, mas vai de cada um o que quer acreditar, tá bom? A história dentro da Bíblia é uma história muito complicada, é um compêndio de livros que foram colocados dentro de um único contexto e aí a gente não sabe a veracidade de muita coisa que está lá. Infelizmente é sério, tá? Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão perceber que existem muitas falhas, muitas partes que não se correlacionam, muitas questões, muitas dúvidas que você fala, cara, tá faltando coisa aqui dentro. E aí remete a essa questão de que, será que Jesus foi crucificado mesmo? Não foi? Onde Jesus morreu? De novo. Ele morreu num lugar comum, como todo mundo naquela época morria e era enterrado, tá bom?
Mas é isso, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado por mais um Respondendo aos Inscritos, obrigado pelo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham assistido, tenham realmente a resposta às suas dúvidas, às suas perguntas. E é isso, eu espero vê-los então nos próximos Respondendo aos Inscritos. Não se esqueçam, para aqueles que querem passar pela sessão de tratamento, devem encaminhar a sua solicitação para limpezadecasas@gmail.com. É o único e-mail de contato para tratamentos. Para ajudar o nosso canal, nós temos um mecanismo que seja membro, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e a lojinha casasassombradas.com.br. Tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.